Bom dia, dia 2 de junho. Hoje vamos ler Jó, do capítulo 31 ao 34. Capítulo 31. Jó declara sua integridade nos seus deveres. Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Por não ver ele os meus caminhos e não conta com os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade, se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa. Então semeie eu e outro coma, que seja minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou eu andei rondando a porta do meu próximo, então moa a minha mulher para outros, e outros se encurvem sobre ela, porque isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então o que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo a causa, lhe responderia: aquele que me formou no ventre não o fez também a ele? Ou não nos formou no mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva? Ou sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele? Porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu pai, e eu guiei desde o ventre da minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de veste, e eu necessitado por não ter coberta, se os seus lombos me não abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, porque na porta vi a minha ajuda, então caia no ombro da minha espada e quebre-se o meu braço desde o osso. Porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino: tu és a minha confiança. Se me alegrei de que era muita a minha fazenda, e que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isto seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se eu exultei quando o mal o achou, também não deixei pecar o meu paladar, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse: quem se não terá saciado com a sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se como Adão encobria as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das minhas famílias me apavore. Eu me cale e não saia da porta. Quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda, e o que o meu adversário escreva um livro. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria como coroa. O número dos meus passos lhe mostraria como príncipe, me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus regos juntamente chorarem, se comi sua novidade sem dinheiro e sufoquei a alma dos seus donos,
por trigo me produzo cardos, e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Capítulo 32. Eliú repreende Jó e os seus 3 amigos. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo, mas porque Deus também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenava a Jó. Eliú, porém, respondeu para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu e respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, e disse: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito do homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declarei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras, e dei ouvido às vossas considerações até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões. Pelo que não digais: achamos a sabedoria, Deus o derribou e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei contra as vossas palavras. Com as vossas palavras. Estais pasmados, não respondeis mais, faltam-vos as palavras. Esperei, pois, mas não falais, porque já parastes, e não respondeis mais. Também eu responderei pela minha parte. Também eu declarei a minha opinião, porque estou cheio de palavras. O meu espírito me constrange, eis que o meu ventre é como o mosto, sem respiradouro, e virá a arrebentar como odres novos. Falarei e respirarei, abrirei os meus lábios e responderei. Queira Deus que eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonja com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Capítulo 33. Eliú acusa Jó de se opor a Deus e de entender mal os seus caminhos. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me. Dispõe bem as tuas razões e levanta-te. Eis que vim de Deus como tu, do lodo também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias: limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Eis que ele acha contra mim ocasião e me considerou como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisto te respondo: não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? Porque ele não dá contas de nenhum dos seus feitos. Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, e adormecem na cama. Então abre os ouvidos dos homens
e lhes sela a sua instrução, para apartar o homem dos seus desígnios e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é com dores castigado e com as incessante contenda dos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão, e a sua alma a comida apetecível. Desaparece da sua carne a olhos vistos, e os seus ossos que se não viam, agora aparecem, e a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida ao que traz morte. Se com ele, pois houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, que não desça a cova. Já achei resgate, sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância e tornará aos dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou, mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isso é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, porque desejo justificar-te. Se não escutar-me, tu cala-te e ensinar-te-ei sabedoria. Capítulo 34. Eliú acusa Jó de falar injustamente de Deus. Respondeu mais Eliú e disse: ouvi, vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como paladar prova a comida. O que é direito escolhamos para nós, e começamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso, a minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e caminha em companhia dos que praticam a iniquidade, e anda como homens ímpios? Porque diz: de nada aproveita ao homem o compazer-se em Deus. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus a impiedade, e do Todo-Poderoso a perversidade, porque segundo a obra do homem ele lhe paga, e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem dispôs a todo o mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos à voz do meu discurso. Porventura o que aborrece o direito governaria? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Ou disse-á a um rei: ó Belial, ou aos príncipes: ó ímpios? Quanto menos aquele que não faz acepção da pessoa de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos. Eles no momento morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados sem mão. Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos.
Não há trevas nem sombra de morte onde se esconda os que praticam a iniquidade, porque não precisam considerar muito no homem para o fazer ir a juízo diante de Deus. Ele quebranta os fortes sem que se possa inquirir e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois as suas obras de noite o transtorna e ficam moídos. Ele bate-lhes como ímpios que são à vista de quem os contempla. Porquanto se desviaram dele e não contemplaram nenhum de seus caminhos, para fazer que o clamor dos pobres subisse até ele, e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem então o inquietará? Se encobrir o rosto, quem então o poderá contemplar? Seja para com o povo, seja para com um homem só? Para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo. Na verdade, quem disse a Deus: sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-mo tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais hei de fazer? Virá de ti como há de ser a recompensa para que tu a desprezes? Faze tu, pois, e não eu, a escolha que é logo. O que sabes? Fala, os homens de entendimento dirão comigo, e o varão sábio que me ouvir. Jó falou sem ciência, e as suas palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até o fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos, porque ao seu pecado acrescenta a transgressão entre nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas razões. Obrigado, espero que tenham um ótimo dia.